Quantas vezes já olhamos para algo que aconteceu em nossa vida e chamamos isso imediatamente de desastre? Quantas vezes essa sensação de fim do mundo se repetiu em seus dias? A verdade é que o desastre de hoje, mais tarde, pode se revelar uma bênção oculta. Nunca somos sábios o suficiente para julgar a vida no exato momento em que ela acontece. O que hoje parece uma perda pode estar apenas preparando o terreno para algo muito maior amanhã. Mas a maioria de nós não tem paciência para aguardar e ver o desenho completo. A história de hoje é sobre um simples fazendeiro que entendeu algo que a maioria de nós leva uma vida inteira para aprender: a arte da paciência e a confiança no tempo certo da vida. Enquanto todos ao seu redor comemoravam rápido demais ou se entristeciam profundamente por qualquer revés, esse fazendeiro mantinha a calma. Em cada tempestade e em cada amanhecer, ele permanecia inabalável. Ao final de sua jornada, a vida provou que ele estava certo da maneira mais poderosa possível. Assista a este vídeo até o final, porque essa história pode mudar completamente a sua maneira de enxergar cada coisa boa ou ruim que acontece na sua rotina. Há muito tempo, ao pé das colinas verdejantes no coração da Índia, ficava uma pequena aldeia cercada por campos de trigo dourado e pomares de manga. Ali, o som suave do rio ditava o ritmo dos dias. A vida era simples. As pessoas trabalhavam a terra e mediam seu valor pelo que possuíam. Entre os moradores vivia esse agricultor. Ele não era rico nem poderoso. Sua casa era pequena, feita de lama e grama seca, onde morava com sua esposa gentil e seu único filho, um jovem forte que trabalhava ao seu lado. Eles não tinham luxos, apenas um pequeno pedaço de terra, um boi antigo para o arado, um cão leal e vacas que davam o leite necessário para o sustento. Mas havia algo que era o valor mais precioso de toda esta família: um cavalo. Ele era alto, forte e impressionantemente bonito, com um pelo brilhante e olhos inteligentes. O fazendeiro o havia criado desde que era um potro, e ao longo dos anos, o animal havia se tornado parte da família. Mas o que realmente diferenciava esse fazendeiro não era sua posse, era como ele vivia. Não importa o que acontecesse, ele nunca perdia a calma. Quando a chuva não vinha e as plantações secavam, ele não amaldiçoava o céu. Quando a colheita era farta, ele não se gabava. Ele simplesmente trabalhava, rezava e aceitava. Ele vivia em uma paz inabalável. Diante de qualquer evento, ele dizia apenas: "Quem sabe o que é bom e o que é ruim? Só o tempo vai dizer. Tudo acontece por um motivo. Seja paciente, seja grato e mantenha sua fé firme." Os aldeões nunca o entendiam e chegavam a sussurrar que ele era um tolo. Mas o tempo, como ele sempre dizia, estava prestes a contar uma história diferente. Um dia, surgiu a notícia de que o belo cavalo do fazendeiro tinha despertado o interesse de um comerciante rico que viajava frequentemente pela região. O comerciante chegou à aldeia e ficou estupefato ao ver o animal. Imediatamente, ofereceu ao fazendeiro um saco de moedas de ouro, dinheiro suficiente para alimentar a sua família por anos. Os aldeões reuniram-se ao redor, com os olhos a brilhar de entusiasmo, sussurrando uns aos outros que eles seriam tolos se recusasse tal oferta. Mas o fazendeiro balançou a cabeça levemente e disse que aquele cavalo não era apenas um animal. Era parte da família e não estava à venda por preço nenhum. O comerciante aumentou a oferta 2 vezes, mas o fazendeiro manteve-se firme. O homem foi embora desapontado e a aldeia explodiu em fofocas. Diziam que ele era um louco, que tinha jogado fora a sua grande oportunidade e que permaneceria pobre para sempre. Mas o fazendeiro não disse nada. Simplesmente retornou ao seu campo e continuou o seu trabalho. Alguns dias depois, algo chocante ocorreu.
Certa manhã, o filho foi ao estábulo e encontrou-o vazio. A corda fora desatada e o cavalo tinha sumido. Pai e filho procuraram por todos os campos, ao longo da margem do rio e até as bordas da floresta, mas não havia sinal do animal. Os aldeões abanaram a cabeça e disseram que o tinham avisado, que ele deveria ter aceite o dinheiro do comerciante quando teve a oportunidade. Agora ele não tinha nada, nem o cavalo, nem o ouro. Que perda terrível, diziam todos. O filho ficou com o coração partido naquela noite. Sentou-se ao lado do pai e perguntou como ele conseguia ficar tão calmo diante da perda do seu bem mais valioso. O fazendeiro colocou a mão sobre o ombro do filho e disse baixinho que o que parece ser uma perda hoje pode não ser uma perda amanhã. Ele pediu ao jovem que não se apressasse em chamar aquilo de desastre, pois há coisas boas e ruins em tudo. Só o tempo poderia revelar a verdadeira natureza do que nos acontece. Tudo acontece por uma razão. Basta ser paciente, ser grato e manter a fé forte. O filho não entendia as palavras do pai, mas confiava nele e tentou ser paciente. Então, cerca de uma semana depois, aconteceu algo inacreditável. Cedo numa manhã, quando a neblina ainda cobria os campos, ouviu-se o som de cascos. O jovem correu para fora e não conseguiu acreditar no que via. O cavalo tinha retornado e, atrás dele, seguiam 5 cavalos selvagens, fortes, indomáveis e magníficos. O cavalo tinha encontrado uma manada na floresta e trouxe-os para casa. A aldeia fervilhava de animação. As mesmas pessoas que antes chamavam o fazendeiro de tolo, agora o chamavam de o homem mais sortudo do mundo. Diziam que agora ele tinha 6 cavalos e que seria mais rico que o próprio comerciante. Mas o fazendeiro simplesmente sorriu e disse em voz baixa para o filho que não comemorasse cedo demais. Ele insistia que ainda não sabiam o que aquilo traria e que não deveriam julgar o momento, pois só o tempo diria a verdade. Ansioso para domar os cavalos selvagens, o filho montou um dos garanhões mais fortes no dia seguinte. O cavalo empinou e retorceu-se violentamente, atirando o jovem ao chão com força. Ouviu-se um estalo nauseante. A sua perna direita estava quebrada em 2 lugares. O curandeiro da aldeia correu para a casa deles, colocou o osso no lugar e envolveu-o apertadamente. Mas avisou a família que o rapaz precisaria de muitas semanas para recuperar e que poderia sempre andar com uma ligeira claudicação. Mais uma vez, os aldeões começaram a sussurrar. Diziam que aqueles cavalos selvagens não tinham trazido nada além de problemas e que a ganância do agricultor por ter mais tinha custado caro a saúde do filho que ele tanto amava. Deitado em agonia, o filho olhou para o pai com os olhos pesados e perguntou se aquilo estava destinado a acontecer. O fazendeiro sentou-se ao seu lado, tão calmo como sempre, e respondeu que a mesma chuva que inunda o vale é a que nutre a floresta. Ele pediu ao filho que não julgasse aquele momento, pois tudo acontece por uma razão. A lição era a mesma: ser paciente, ser grato e manter a fé forte. A dor era real, a limitação física era evidente, mas o olhar do fazendeiro permanecia focado no horizonte, não no desastre imediato. Ele sabia que a história ainda não tinha terminado e que o que parecia uma maldição naquele quarto de lama poderia ser o escudo protetor em um futuro próximo. Apenas 2 semanas depois, algo impensável aconteceu. O som de tambores e trompetes ecoou por toda a aldeia, trazendo os soldados do rei com um decreto real urgente. Uma guerra brutal havia eclodido na fronteira norte e todo jovem fisicamente capaz deveria ser convocado para o exército imediatamente. Não havia exceções nem desculpas. Um a um, os jovens da aldeia foram levados. Filhos fortes que nunca haviam empunhado uma espada
meninos que só conheciam o arado e a colheita. Mães choravam copiosamente e pais permaneciam em um silêncio atônito. A aldeia parecia ter tido o coração arrancado. Mas, quando os soldados chegaram à porta da fazenda e viram o filho do fazendeiro deitado em um catre, com a perna imobilizada por talas, eles balançaram a cabeça negativamente. Disseram que aquele jovem não servia para a guerra e seguiram em frente. O filho foi poupado por causa da sua ferida. Passaram-se meses de uma guerra longa e cruel. Quando as notícias finalmente chegaram à aldeia, o luto tomou conta de quase todas as casas. Dos 23 jovens que haviam sido levados, apenas 9 retornaram. Os demais haviam perecido no campo de batalha. As famílias que antes zombavam da falta de sorte do fazendeiro, agora choravam pelos filhos que nunca mais veriam. E ali estava o filho dele, vivo e em processo de cura, sentado ao lado do pai, sob a velha árvore de Nem. Sua perna estava melhorando e o amado cavalo pastava em paz no campo, cercado pelos outros 5 cavalos que agora ajudavam a família a trabalhar o dobro da terra que antes podiam. Naquela noite, enquanto o céu se pintava em tons de laranja e roxo, o filho olhou para o pai com novos olhos. Ele disse, com a voz rouca de emoção, que o pai tinha razão o tempo todo. Cada vez que ele pensava que o mundo estava acabando, na verdade, algo novo e protetor estava começando. O fazendeiro assentiu lentamente e disse que aquela era a maior sabedoria que poderia lhe transmitir. Ele ensinou ao filho que nunca se deve comemorar muito cedo, nem sofrer profundamente demais antes da hora. A vida é como um rio que faz curvas e se move, e nós nunca conseguimos ver o que está logo à frente. O que hoje parece uma inundação, amanhã pode ser a água que nutre os campos. O desaparecimento do cavalo pareceu uma tragédia, mas trouxe mais 5. A perna quebrada pareceu um castigo, mas salvou sua vida. O filho, pela primeira vez, compreendeu verdadeiramente a maior lição da vida. A sabedoria do agricultor nos ensina 3 coisas que todos podemos praticar a partir de hoje. Primeiro, pare de julgar cada momento que chega instantaneamente. Dê tempo à vida para revelar a foto completa. Segundo, confie no processo. Só porque você não consegue ver a estrada à frente, não significa que ela não leve a lugar nenhum. E terceiro, mantenha-se firme, tanto nos tempos bons quanto nos ruins. Quando as coisas forem bem, mantenha a humildade. Quando as coisas desmoronarem, mantenha a esperança. O equilíbrio é a chave para a paz interior. A vida não se desenrola em linha reta. Ela se contorce, gira e surpreende. O que hoje parece uma maldição pode se tornar sua maior bênção amanhã, e o que parece uma recompensa pode trazer um desafio oculto. A vida vai te testar com perdas repentinas e ganhos inesperados, mas não deixe que nenhum deles controle você. Pratique a paciência, pois a imagem completa é sempre maior do que a parte que você consegue enxergar hoje. Mantenha-se firme na gratidão, não importa em que fase você esteja, pois mesmo nos momentos mais sombrios, algo significativo está se desdobrando. A sabedoria é simples, mas poderosa. Não se desmorone quando os tempos são difíceis e não se perca quando os tempos são bons. Só quando a história completa for contada, você poderá entender por que cada capítulo foi escrito daquela forma. Pense na sua própria vida por um momento. Quantas vezes algo deu errado e você pensou que era o fim? Talvez tenha sido a perda de um emprego, um término doloroso ou um revés financeiro. Naquele momento, parecia que o céu estava caindo. Mas hoje, você percebe que aquele golpe te impulsionou para algo muito melhor. A vida não é um único capítulo, é um livro inteiro. E ninguém pode julgar a obra lendo apenas uma página.
Por isso, da próxima vez que algo te abalar, respire fundo e lembre-se de que só o tempo dirá a verdade final. Não comemore cedo demais e não se lamente antes da hora. A vida tem um jeito próprio de mudar as coisas. Espere o dia terminar para ver quão esplêndido ele foi. Tudo acontece por uma razão. Seja paciente, seja grato e mantenha sua fé forte. Agora, eu quero ouvir a sua história. Pense em um momento da sua vida em que algo que parecia terrível acabou se tornando uma bênção disfarçada. Compartilhe nos comentários abaixo, pois o seu relato pode ser o incentivo que alguém precisa ler hoje. Se você acredita que essa mensagem deve alcançar mais pessoas, curta este vídeo e inscreva-se no canal para continuarmos trazendo histórias que elevam o espírito. Voltarei em breve com outra narrativa impactante. Até lá, seja paciente, mantenha-se grato e persista seguindo em frente.